Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Acho que esse é o último episódio da série de clarificação, onde a gente vai fazer um resumão, vai apanhar tudo, deixar tudo junto e fazer um vídeo mais objetivo um pouco e menos técnico. Vamos lá? Vamos lembrar então que não existe um tipo de turbidez, mas existem diversos tipos de turbidez dentro da cerveja e como a gente resolve eles é de maneira bastante distinta um dos outros. Então, se a gente pegar na divisão mais clássica, a gente começa com a dissociação de dois tipos de turbidez. A turbidez microbiológica, que é a que a gente sempre associa com turbidez, e a turbidez não microbiológica. A turbidez microbiológica, ela vem das partículas da própria levedura ou de outros micro-organismos que estão dentro da cerveja, que surgem durante a fermentação. Esses outros micro-organismos provavelmente vêm de contaminação, ou talvez numa sour, talvez numa lambic, mas geralmente vem de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces pastorianus. Então esse é um tipo de turbidez. A gente associa que só esse tipo de turbidez existe, mas existem outros tipos também. E os outros tipos são chamados de turbidez não microbiológica. E é muito importante, porque às vezes essa é a turbidez da nossa cerveja, a gente está achando que é levedura, mas tem outros tipos de turbidez que são realmente importantes. Dentro da turbidez não microbiológica, a gente tem dois tipos de turbidez, as permanentes e as não permanentes. As permanentes, elas vão estar lá sempre, vai estar turva a cerveja todo o tempo. As não permanentes, as temporárias, elas vão surgir como turbidez em algumas condições específicas e com o tempo essa condição vai ficando mais simples e passa a ser possivelmente até ser uma turbidez permanente. Então, da turbidez permanente, a gente tem um monte de razões para ela. Seja por usar adjuntos maltes que tenham cargas, partículas que vão permanecer na cerveja, como, por exemplo, usar trigo, usar aveia, que vai deixar beta-glucano, que vai dar turbidez para a cerveja. Seja por uma cerveja mal filtrada, mal clarificada, onde a gente vai ter partículas físicas bem pequenininhas mesmo. Seja uma cerveja que a gente não converteu direito e tem resto de amido. E se a gente pegar o principal autor de cerveja que trabalha nessa área, o Charles Banford, ele fala que toda turbidez permanente é provinda de uma falha. Então quer dizer que qualquer turbidez permanente a gente tem como remover, a não ser que a gente não queira que remova. Por exemplo, a gente pode fazer uma cerveja com aveia, com excesso de beta-glucano, com o objetivo dela ser turva. Isso é um objetivo nosso. Aí não seria um problema. Agora, a gente tem a turbidez não permanente, a turbidez temporária. Esse tipo de turbidez vem de duas substâncias que estão presentes na cerveja e elas são solúveis, só que elas reagem entre si e viram insolúveis em algumas condições bem específicas, que ela pode acontecer e pode desacontecer no caminho. Geralmente está associado à queda de temperatura, que é o caso da turbidez de polifenol e proteína. A gente sempre tem proteína dentro da cerveja, ela vem do malte. A gente sempre tem polifenol dentro da cerveja, ela vem principalmente do lúpulo. Ambos, eles vão estar lá solúveis e não vão gerar turbidez. Só que quando a gente abaixa a temperatura, essas duas moléculas vão se aproximar, elas têm bastante afinidade uma pela outra e elas vão virar uma molécula insolúvel. E quando vira uma molécula insolúvel, a gente tem um tipo de turbidez não permanente, uma turbidez temporária. Se a gente aquecer, pode ser que ela suma, mas se houver umas reações de oxidação aí no meio, pode ser que ela acabe até virando uma turbidez permanente. Resumindo, tirando os casos beta-glucano, não convertido, casos mais grosseiros, a gente pode resumir a 4 tipos de turbidez que a gente vai atacar. Turbidez de levedura, então a gente não considera que teve contaminação, então a gente tem só levedura, sendo a microbiológica, e 3 não microbiológicas, que são partículas, que elas podem vir, por exemplo, da casca do malte na moagem. São partículas muito fininhas que elas causam turbidez. E elas são muito, muito difíceis de decantar, então existem técnicas para separar ela antes. Turbidez de proteína e turbidez de polifenol. São esses 4 itens que são os principais de serem atacados e geram turbidez diferentes entre si, com técnicas diferentes. Então, esse slide aqui mostra nosso resumão dos pontos onde a gente pode atacar e pode combater a turbidez. Ter uma cerveja clara, uma cerveja límpida, começa na composição, na idealização da receita. Então a gente pode destinar uma cerveja para ela ser mais clarificada ou pode destinar uma cerveja por meio do projeto da receita para ser uma cerveja mais turva. Isso que a gente faz com uma New England, por exemplo, ou uma Weiss. A gente projeta a receita de forma que elas sejam cervejas mais turvas. E como que a gente pode fazer isso?
Então a gente tem alguns componentes que vêm de cada insumo da cerveja. A gente tem o malte, que é o principal contribuinte de proteína. A gente tem o lúpulo, que é o principal contribuinte de polifenol. E os dois juntos podem formar o complexo proteína-polifenol, que é uma fonte de turbidez. Ou só a proteína por si é uma fonte de turbidez. Então se a gente pegar um malte muito proteico, como o malte 6-row, a gente tem muito mais chance de ter turbidez do que um malte menos proteico, como o malte 2-row, um Pale Ale 2-row. Quase todos os maltes que a gente usa são maltes 2-row hoje em dia, um malte de 2 fileiras. A gente já falou disso, tem a série de malte aqui se você não sabe do que a gente está falando. Então, uma cerveja feita com malte 2-row para feito com malte 6-row já tem uma vantagem enorme em relação à clarificação. E uma cerveja que a gente coloca uma grande quantidade de lúpulo, e uma grande quantidade de lúpulo com flor, com folha, com pétala, a gente vai estar admitindo mais polifenol para a cerveja. Então, quanto mais malte a gente coloca e mais malte proteico, mais proteína a gente tem. Quanto mais lúpulo a gente coloca e quanto mais lúpulo com pétala, com folha a gente coloca, mais polifenol a gente tem. Para o malte é simples, a gente passa por um malte que tem menos proteína. Para o lúpulo, como que a gente faz? Existem versões com menos quantidade de polifenol. Por exemplo, o próprio Cryo Hops. Cryo Hops tem uma quantidade bem menor de polifenol, porque tem uma grande quantidade, uma grande concentração de lupulina, onde é removido a folha e toda essa matéria vegetal que tem pouco interesse para nós no quesito de turbidez. A escolha da levedura, ela é crucial também para a clarificação. Se a gente pegar uma levedura com fácil floculação, ela vai formar flóculos grandes, e quanto maior o flóculo que ela forma, quanto mais a tendência que ela tem de se juntar, mais rápido ela decanta. Então uma S04, por exemplo, ela decanta muito mais rápido que uma WB06. Isso é característica da levedura e todo fabricante informa se a floculação é alta, média ou baixa. É claro que falando de malte, lúpulo e levedura, a gente não vai sacrificar uma característica que a gente quer, por exemplo, o sabor de um determinado malte, uma quantidade de lúpulo, para ser uma cerveja clarificada. Mas aqui é só um guia para falar por onde a gente pode percorrer para clarificação. O fato é que para a levedura poder clarificar, ela ainda precisa de um composto essencial, fundamental, que é o íon cálcio. O íon cálcio, ele é a ponte entre uma levedura e outra. A levedura ela precisa grudar uma da outra para ela decantar, ou para ela decantar com grande velocidade, pelo menos. E sem cálcio isso não acontece, não tem como isso acontecer. Então, a água da cerveja ela é fundamental para a decantação. Você tem que corrigir a água da sua cerveja para ter no mínimo aí 50 ppm de cálcio. Embora eu faça quase todas as minhas cervejas até Weiss com 100 ppm de cálcio e dá muito certo. Não, Weiss você poderia colocar menos, na verdade. Cálcio a gente poderia colocar que o limite mínimo para usar cálcio é 50 ppm. Depois de elaborar a receita, a gente tem até algumas coisas a fazer na mostura, talvez uma rampa de protease poderia, mas indo para pontos bem importantes mesmo. A etapa de clarificação e lavagem. Muita gente até pula essa etapa, mas ela é uma etapa que ela tem um papel fundamental, que é remover partículas pequenas. Quanto menor a partícula mais tempo ela demora para decantar. Tem um monte de outros fatores, mas o tamanho é algo muito importante na equação de velocidade de decantação. Então, a gente não pode deixar ela decantar. Se a gente deixar ela para decantar, a gente vai ter uma cerveja turva por muito tempo. A gente usa então a filtração para remover ela, que não depende do tamanho da partícula. Depende, na verdade, mas não depende o tempo em relação a isso. Então, o que é a etapa de clarificação? Onde a gente fica recirculando a cerveja num fundo falso, de forma que ela vai criando uma camada cada vez mais fina, que vai retendo cada vez partículas mais finas. Isso não é brincadeira. Se a gente pegar uma partícula muito fina, a gente pode levar 30, 60 dias para decantar lá pela equação basicazinha Leite-Stokes que a gente já falou. Então a gente tem que remover aqui. Se a gente não remover aqui, a gente está ferrado lá para frente. E como que a gente pode melhorar a etapa de clarificação? Por meio de enzimas que facilitam a clarificação. A gente tem basicamente dois tipos de enzimas que atuam nessa etapa, que são as glucanases e as chilanases, que a principal função dela é diminuir a viscosidade do meio para clarificar mais fácil, porque quanto mais viscoso é o mosto, mais difícil é ele passar por buraquinhos menores, vamos dizer assim. Então, mostos pouco viscosos clarificam muito mais fácil. Tem a que eu uso, é a Ultraflo, e a Ultraflo, segundo dados da fabricante, pode até dobrar a quantidade de sólidos retidos não dobrar, né? Diminuir pela metade a quantidade de sólidos retidos no mosto. Depois da etapa de clarificação, a gente vai para a etapa de fervura e resfriamento, cold crash.
Nessa etapa, a gente tem alguns fatores, alguns pontos bem importantes para serem ressaltados e que a gente pode trabalhar neles para privilegiar a clarificação da cerveja. O que acontece nessa etapa? Durante a fervura, as proteínas que são solúveis, elas mudam, elas degradam e elas viram proteínas insolúveis. Essa proteína insolúvel, ela gera turbidez, mas ela sai muito fácil. Se a gente não fervesse por um tempo prolongado a cerveja, essas proteínas solúveis que estão ali no mosto, elas não iam gerar turbidez, a gente ia ficar com o mosto clarinho, ia para a fermentação, não ia acontecer nada. De repente, lá na garrafa, ela degrada. Quando ela degradar lá na garrafa, ela vai gerar turbidez lá na garrafa e aí já não tem mais o que fazer. Então, por meio da fervura, a gente aumenta a taxa de degradação, aumenta a velocidade de degradação e remove ela, porque se a gente puder formar todas as turbidez antes e remover as turbidez antes, é melhor do que formar a turbidez dentro da garrafa, certo? Então, a fervura, ela tem a função de degradação, de coagulação proteica. Então, não é o caso de sempre, né? Mas dependendo do tipo de cerveja que você faz, pode ser que uma fervura de 1, 2, 3 horas possa aumentar a quantidade de trube, aumentar a quantidade de proteína formada e convergir para uma cerveja mais cristalina. Claro que eu não estou falando para você ferver todas as suas cervejas por 3 horas, mas é um experimento bastante interessante. Cervejas com muito malte, cervejas que vão ser cervejas high gravity, que elas já têm problemas de turbidez em função da carga grande de proteína do malte, você pode ferver ela por muito tempo e ter a vantagem ainda de ter uma cerveja mais estável à oxidação, que a fervura ela faz isso também. Então, em alguns casos específicos, já pode ser um projeto da receita. A gente pode usar agentes externos também nessa etapa. Um dos agentes externos mais utilizados é o provindo lá da alga, né, do Irish Moss, que a gente usa aqui com o nome de Whirlfloc. Então é simples, você coloca lá, ele tem uma grande afinidade por proteína, então é uma molécula grande, ele vai grudar na proteína, em proteínas específicas que não tem muito impacto na turbidez, isso é muito importante. Então ele vai grudar nessas proteínas insolúveis, na verdade nessas proteínas solúveis, vai torná-las insolúveis e quando você parar com a fervura ela vai decantar naturalmente. Existem outros agentes também, por exemplo o ácido tânico. O ácido tânico ele é um polifenol e polifenol liga com proteína fazendo um complexo que gera turbidez, que é uma coisa ruim, mas se você conseguir fazer isso antes de acontecer na garrafa é uma coisa boa. Então você joga polifenol na tua cerveja, o ácido tânico, ele vai reagir, pode jogar na própria fervura mesmo, ou na próxima etapa, ele reage, vira insolúvel e decanta. E aí, por fim, a gente tem a última etapa, que é a etapa de fermentação e de pós-clarificação, né, de maturação. Nessa etapa a gente tem um monte de agentes clarificantes e a etapa final, que a gente tem que remover ali. Se a gente não remover ali, em caso a gente não tem filtro, a gente não tem centrífuga, então a gente não tem o que fazer. E nessa etapa a gente tem agentes decantadores, agentes floculantes ou adsorventes, agentes de clarificação para todos os problemas. Então, talvez o maior problema nessa etapa é a formação de turbidez microbiológica, porque nessa etapa vai gerar uma quantidade muito grande de leveduras e a gente tem que remover essas leveduras. A levedura em si, ela não é um grande problema em boa parte das vezes. Depende do tipo de levedura que você está lidando. Se é uma levedura pouco floculante, talvez é um pouco mais difícil. Às vezes uma levedura bem floculante é super fácil de separar, só ter cálcio na água já seria mais que o suficiente para você decantar em um tempo razoável. Só que se esse não for o caso, a gente tem agentes que eles fazem a ponte entre essas leveduras e fazem elas se aglutinar. E o principal deles são os clarificantes à base de colágeno, que é o caso da gelatina que nós usamos como cervejeiros caseiros, que é o caso do Isinglass, com nome comercial acho que mais famoso é o Biofine. O que é isso? O colágeno ele é uma molécula bem grande que ele tem uma carga oposta à carga da levedura. Um é positivo, o outro é negativo. A levedura é negativa, o colágeno é positivo e tem uma afinidade muito grande um pelo outro. Então o colágeno está lá, ele atrai a levedura e gruda a levedura pela afinidade, pela diferença de carga. Quando fica muito grande essa molécula, ela cai com uma velocidade, ela precipita com uma velocidade bastante grande. Essa é a função. Só que o colágeno, por ser uma macromolécula que tem um monte de pontos positivos, negativos, neutros, aminoácidos de diversos tipos, ele também interage com proteína, também interage com polifenol e também interage com partícula. Então, apesar desses três fatores serem secundários, o
colágeno ele acaba sendo um agente clarificante meio coringa. A função principal dele é a levedura, mas existe uma certa atividade nas outras 3 partículas. Não é a maior do mundo, mas é alguma coisa. Saindo da levedura, a gente tem polifenol e ainda tem proteína. Proteína tem um monte de tipo de agente clarificante. Dentro da própria clarificação, a gente tem os clarificantes à base de sílica. A sílica é uma molécula dissolvente, então na superfície dela tem uma afinidade muito grande por um tipo específico de proteína, a proteína que gera turbidez. Então foi feito para isso, para ter essa afinidade por essa proteína. Ela vai puxar, ela vai ficar ligada com essa. Como ela é uma molécula grande, ela vai acabar juntando muita proteína, vai ficar pesado e vai decantar. Não é a única forma de precipitar proteína. O próprio ácido tânico que a gente falou, que joga na etapa de fervura, pode ser jogado nessa etapa. E ainda a gente pode querer degradar a proteína nessa etapa, o que não é uma estratégia talvez muito boa, porque você pode ter problemas com a espuma. Porque enquanto o ácido tânico e a sílica eles são bem específicos para proteínas formadoras de trube, a papaina ou as enzimas degradadoras de proteína, elas não são muito específicas, então ela degrada qualquer tipo de proteína, inclusive a proteína que faz espuma. Então, as dosagens delas a gente geralmente segue o fabricante, mas tem aqui no slide para você dar uma olhada. E por fim, o último composto que falta para a gente remover são os polifenóis. E os polifenóis, o produto mais utilizado no mercado é o PVPP. O PVPP ele é uma molécula que é muito parecida com a proteína que o polifenol gosta. E a gente coloca lá, ele se liga nessa proteína e ele cai. É um produto sintético, insolúvel lá dentro, cai, tem até PVPPs reaproveitáveis, você consegue tirar lá no trube depois, lavar ele e pegar, mas nós cervejeiros caseiros usamos um PVPP que a gente joga fora, que acaba sendo um pouco mais fácil. Além disso, existem auxiliares de clarificação, que são agentes que você coloca lá, que aumentam o potencial do colágeno, fazem o colágeno decantar eficientemente proteína também. Eu nunca vi para vender aqui no Brasil, mas tem um nome comercial aqui no slide, podem dar uma olhada. É algo bem interessante. Um dia eu explico o mecanismo de funcionamento, porque esse vídeo já está ficando muito comprido. Então, pessoal, esse foi o resumo total da série. Se vocês seguirem cada um desses passos, eu tenho certeza que cerveja muito turva nunca mais vai ser um problema. E você vai conseguir clarificar a cerveja tanto quanto você quiser. E você clarifica de acordo com o seu gosto, né? Uma cerveja um pouco turva é legal, uma cerveja super clarificada é legal. Cervejas muito turvas não são legais. E só para finalizar, lembrem que a turbidez está associada com a estabilidade da cerveja. Quanto mais turva é uma cerveja, menos estabilidade não biológica ela tem. Porque todas essas partículas estão sujeitas à oxidação e à degradação. E quando elas oxidam, quando elas degradam, elas vão ter impactos ruins na cerveja. Então, clarificar não é só uma questão estética, é uma questão de estabilidade também. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado da série. Muito obrigado e valeu!